Tá bem, então. Boa noite a todas e todos. No nosso encontro de hoje, nós estamos, então, com o Luiz Eduardo Vasconcelos Moreira. O Luiz é psicanalista, membro fundador do Instituto Vox de São Paulo, né? E é doutor em psicologia clínica pela USP. Queria agradecer, Luiz, pela gentileza toda de estar conosco nessa noite, de poder compartilhar do teu saber assim conosco. E o Luiz vai tratar hoje do tema do dinheiro e pagamento em psicanálise. O que nós combinamos é assim, o Luiz tem um tempo livre, a gente vai ter 2 horas de encontro, o Luiz tem um tempo que ele achar necessário para contar para a gente o que ele pesquisou, o que ele pensa sobre o tema, e depois a gente abre para uma rodada de debate, pode ser? Por mim está ótimo. Vamos lá, então, está contigo. Bom, então, primeiro, boa noite a todos, todas, agradecer o convite do Pedro, agradecer a presença de vocês aqui para, enfim, discutir esse tema, né? A primeira coisa que eu posso dizer é que ele é um tema bem curioso, assim, né? Porque tem um pouco uma ideia na psicanálise, e é algo interessante da gente pensar, que tem pouca produção sobre o tema, que é um tema pouco falado, que é um tema pouco discutido, e, na verdade, isso me parece um certo tipo de resposta meio pronta dos analistas e das analistas, para meio que se esquivar de abordar um problema que é um problema que aparece na nossa clínica o tempo todo, né? Porque, afinal de contas, a gente é psicanalista, a gente cobra dos nossos analisantes, pacientes, clientes, enfim, né? Diferentes nomes. E, enfim, em princípio, também pagamos pela nossa própria análise, que desde Freud aparece como um dos pilares da formação em psicanálise. Então, não é como se a gente não tivesse um mínimo contato com a questão, ou um mínimo de experiência com essa questão, né? Acho, inclusive, que, vamos dizer, o desafio é que a gente pudesse pensar e articular com um pouco mais de cuidado as questões que esse tema levanta na nossa prática do dia a dia, né? Isso serve para localizar um pouco a minha pesquisa de doutorado, né, que foi uma tese que eu defendi na USP, orientado pelo Daniel Kuperman, no programa de pós-graduação em psicologia clínica, que, assim, rolou uma discussão em um certo momento da tese, se era clínica, se não era clínica, porque eu não coloco caso, eu não discuto vinheta, esse tipo de coisa, né? E eu insistia, continuo insistindo, que não é por causa disso que não é um trabalho de clínica, né? Que acho que uma das coisas que a gente deveria fazer com a experiência enquanto psicanalistas e também enquanto analisantes é poder justamente teorizar sobre isso e fazer o campo avançar, né? Então, localizar um pouco essa ideia de que o horizonte é a clínica, né? Não é crítica social a partir da psicanálise, não é crítica cultural a partir da psicanálise, não é antropologia ou sociologia inspirados pela psicanálise. Isso tudo pode aparecer para dar mais subsídios, mais insumos, assim, mais substância para ajudar a pensar isso na clínica, né? Mas eu digo isso porque vamos dizer, dos sintomas do campo é que rapidamente a gente começa a falar de clínica e vai escorregando para outras áreas, justamente, eu acho, pela dificuldade que esse tema parece trazer, né? A outra coisa é que eu costumo brincar um pouco com os meus amigos que, ainda que se fale muito essa ideia de que não existe produção sobre o tema, que não é fácil encontrar trabalho sobre o tema, e o que eu acho que é uma besteira, porque, na verdade, quem começar a estudar essa questão mais detidamente vai descobrir que o problema é o contrário, porque tem muita coisa produzida, né? Como essas coisas circulam ou não, é uma outra questão, mas não é porque a gente não acessa essas coisas que essas coisas não foram produzidas de fato e que pessoas não pensaram sobre esses temas, né? Mas que, enfim, um dos jeitos que os analistas encontraram
para falar desse tema é com xistes, né? Estava conversando com o Pedro essa semana, que é algo que sempre me chamou a atenção quando eu apresentava a tese em congressos, em encontros, né? Que um pouco desse trabalho que a gente tem quando apresenta uma tese, quando defende uma tese, é que sempre tem história, xiste, uma piada, um caso da própria análise, da análise de alguém, da análise que ouviu dizer, quer dizer, existe uma circulação do tema, né? Que o tema circule como xiste, também já quer dizer um pouco da dificuldade né, do próprio campo a esse respeito. Bom, estou dizendo essas duas coisas para um pouco localizar como que eu abordei a questão na minha tese, né? E aí a minha ideia hoje é apresentar alguns elementos da minha tese, mas também algumas coisas que eu pensei depois. Como eu disse, né, eu apresentei um seminário sobre essa questão do dinheiro e do pagamento em psicanálise no Instituto Vox. Foi um seminário que deve ter durado uns 2 anos, mais ou menos. Uma parte está gravada e está no YouTube, outra parte está gravada e não está no YouTube. Mas, é um seminário que, vamos dizer, ainda precisaria ser concluído, né? Assim, tinha um certo programa para continuar apresentando o seminário, mas que por motivos circunstanciais, pessoais, eu não levei a cabo, então tem um tanto ainda para ser pensado sobre esse tema, né? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, né, relembrar um pouco, porque são textos famosos do Freud, são as famosas recomendações que o Freud faz ali em 13 e 14 para os analistas, num arco que vai até um outro texto, talvez não tão falado, mas ainda assim bem conhecido, que é sobre, né, aquela conferência que ele apresenta no Congresso de Budapeste, sobre os novos caminhos da terapia psicanalítica, né? Eu acho que esses textos são interessantes, porque não tem nem 10 anos entre um texto e outro, né? Mas tem uma guerra mundial entre um texto e outro. O Congresso de Budapeste é quando os analistas podem finalmente se reencontrar depois do morticínio que foi a Primeira Guerra. E isso é importante, né, porque isso explica um pouco a mudança, uma certa mudança de posição do Freud a respeito da questão do pagamento e da importância do pagamento numa análise, né? Nesses textos sobre as recomendações, ainda que o Freud faça uma advertência frequentemente esquecida, que diz respeito a é isso que eu faço, e cada analista deveria ver o que é que funciona para a sua própria prática, mais ou menos assim, né, numa citação pouco literal, e essas recomendações viram, então, injunções superegóicas, muito rapidamente, né, assim, tem que ser assim porque o Freud disse, o que não tem nada a ver com o espírito do texto, mas nesse texto, enfim, o Freud fala da importância dos honorários e como é condição para a análise acontecer que os honorários estejam presentes. Honorário, dinheiro, né, ainda que acho que vale a pena fazer uma certa separação entre essas duas coisas daqui a pouco, né? Tanto que o tema é dinheiro e pagamento, já tem um desdobramento importante aí de sublinhar. Mas, bom, o Freud falava isso, ele fala, inclusive, que ele mesmo atendeu casos de graça sem cobrar e percebeu que os casos não foram para frente. Ele fala que os casos não foram para frente, sim, dá a entender porque não tinha pagamento. Quando a gente vai ler o texto dessa conferência de Budapeste, né, assim, que é um texto em que tem uma longa discussão com o Sandor Ferencz e toda uma discussão envolvendo o que depois a gente fala, né, assim, lendo Ferencz lá da técnica ativa, né, assim, quer dizer, mas até chegar na técnica ativa tem um conjunto de textos do Ferencz discutindo a questão da técnica, né, e esse texto do Freud está, na minha opinião, em franco debate com o Ferencz, né? Mas, enfim, na parte final desse texto é onde a gente encontra aquele momento famoso das discussões das clínicas gratuitas, né? O Freud ali, de novo, primeiro congresso pós-Primeira Guerra Mundial, até então a Grande Guerra, porque, né, ainda esperava-se que não haveria a Segunda, né? Mas então a Grande Guerra, uma guerra que devastou a Europa,
uma guerra que empobreceu o continente sobremaneira, e se a gente lê, né, as cartas do Freud, né, as biografias do Freud, a gente vê o tamanho da destruição, porque aí escrevia lá para os primos, para os sobrinhos que estavam em Londres, tudo bem, aqui estamos bem, se você puder me mandar umas coisas, e a lista de coisas que o Freud pedia era tudo. Tecido, charuto, fósforo, caneta, papel, tinta, quer dizer, o básico, né? Ou então, quando a Ana Freud relata que quando ela ia para a Inglaterra com o pai, ela comprava tecido lá. Quer dizer, os vienenses devastaram o bosque da cidade porque precisavam de lenha para cozinhar e se aquecer no inverno. Então, esse é o tamanho da tragédia que aconteceu, né? Mas, enfim, então tem um contexto aí que explica um pouco essa preocupação do Freud em como a psicanálise poderia ajudar a tratar a miséria neurótica, né, entre os desfavorecidos, os pobres, de uma maneira mais efetiva do que na ideia de uma análise, entre muitas aspas, porque eu acho que é aí que a coisa começa a dar problema, tradicional, né? Ele reconhece, somos poucos analistas para dar conta de tanta miséria neurótica no mundo. E aí, como fazemos? Né? E aí ele vai fazer essa proposta de, assim, no final ali ele fala um pouco do tipo, bom, talvez misturar um pouco do ouro puro da psicanálise com o cobre da sugestão, né? Assim, uma frase famosa do Freud para discutir essas coisas. O que me interessa aí é porque é o único, até onde eu sei, momento em que o Freud propõe uma mudança técnica, não em função de um quadro clínico, mas de uma outra coisa, né? Normalmente a gente conta o debate do avanço da técnica psicanalítica com assim uma história do tipo, depois atendia as histéricas, os histéricos, e aí foi ampliando o caso o número de quadros que atendia, foi para as neuroses, aí vai para as psicoses, isso vai levando a uma necessidade de repensar a técnica, porque uma certa ideia de que o par, escuta flutuante, associação livre vai dar conta de tudo, não é bem assim, né? Ajustes vão sendo feitos conforme a psicanálise vai se deparando com quadros outros na clínica, né? Acabei de mencionar o debate com Ferenczi que o Freud estabelece nesse texto sobre a técnica ativa. Era esse tipo de debate que estava em questão, né? A gente pode pensar também nas neuroses de guerra, né? Saiu recentemente o volume publicado pela Quina Editorial com a coletânea desses textos. Enfim, bom, os traumatizados chegam do trauma da guerra e parece que a associação livre e escuta flutuante e a interpretação do analista apenas não dão conta. Esse debate de repensar a técnica em função da clínica não é estranho à psicanálise. Mas ali tem uma coisa que o Freud está dizendo que é, bom, se a gente precisar repensar isso em função de outras coisas. Ele não está dizendo que existe um quadro clínico novo. Está dizendo que existe um número tão grande de pessoas que poderiam se beneficiar da análise e um número tão pequeno de analistas que talvez a gente pudesse pensar em outras coisas para poder ajudar um maior número de pessoas. Bom, isso importa porque um dos efeitos desse texto, e é um texto que tem efeitos institucionais importantes, é o desenvolvimento bastante rápido das clínicas de psicanálise. Né? Assim, essa ideia de que você tem um instituto de psicanálise e tem, junto com o instituto de psicanálise, uma clínica onde os analistas em formação atendem para aprender a ser analista, e normalmente atendem de graça, não existiu desde sempre na psicanálise. Né? Esse movimento ganha corpo com essa conferência. Né? E você tem, de fato, uma explosão das clínicas de psicanálise. Você vai ter, assim, você vai começar a perceber a constituição desse modelo em que cada instituto de formação, né, assim, uma sociedade de psicanálise tem um instituto de formação que tem uma clínica, escola.
E aí você vai ter Budapeste, você vai ter Berlim, você vai ter Paris, você vai ter assim, todas as cidades, né, inclusive Londres, né, tem uma anedota que conta que quando foi inaugurar a clínica de psicanálise em Londres, nesses moldes, fizeram um anúncio no jornal, e que até hoje nunca mais precisaram anunciar nada, porque a clínica está sempre cheia. Né? E em Londres foi a última, porque o Ernest Jones resistia a essa ideia. Né? E acho que o Ernest Jones vai ser um personagem que a gente vai falar mais um pouco daqui para frente, por isso eu acho que mencionar o nome dele é importante. Mas, vamos dizer, de tanto do movimento psicanalítico que o Jones tocou institucionalmente, né, ele foi um cara bastante importante na institucionalização e na transmissão da psicanálise, essa parte, né, das clínicas gratuitas não foi algo que encontrou apoio dele. Ainda assim, essas clínicas vão se espalhando. E essas clínicas importam porque, nesse modelo, importam assim, especificamente para o debate hoje, para a nossa conversa de hoje, porque dentro dessas clínicas, o que começa a acontecer é uma verdadeira efervescência da técnica psicanalítica. Né? Sessões mais curtas, sessões de graça, quer dizer, arranjos que, vamos dizer, um tempo depois a gente vai reinventando, já começavam a acontecer lá atrás, em função dessa mudança proposta pelo Freud, que tem a ver justamente com a questão de como o dinheiro e o pagamento incidem numa análise. Então, tem algo importante dessa questão, que fica, sei lá, uns 50 anos meio escamoteado na psicanálise, mas que, vamos dizer, não é uma questão inédita, pelo contrário. Né? A gente vê muitas iniciativas por aí, meio de recomeçar o debate, e assim, eu insistiria um pouco de que tem um debate que já aconteceu que mereceria ser recuperado, justamente porque teve impacto na psicanálise. Uma outra parte interessante dessa história é que, com a ascensão do nazismo, né, no entre guerras, né, a ascensão do nazismo, e vamos dizer, uma certa desorganização do movimento psicanalítico na Europa, e aí passamos para a psicanálise com centros em Londres e nos Estados Unidos, os analistas que tocavam essas clínicas e faziam essa experimentação, inclusive com a questão do pagamento do dinheiro, emigram para Londres, Estados Unidos. Né? Então, era essa galera ali que tinha uma posição que ia desde comunismo e socialismo até uma social-democracia. Né? Mas você tinha ali o Fênikel, por exemplo. Você tinha o Reich, antes dele ser expulso. O Reich consegue ser expulso da psicanálise e do movimento comunista. Assim, ele tem uma certa, vamos dizer, uma certa importância nesse sentido. Talvez se diga mais da psicanálise do que qualquer coisa, mas, enfim, essas pessoas que estavam ali, né, ocupadas dessas clínicas sociais, ocupadas em tentar fazer as coisas de um jeito diferente, são, vamos dizer, obrigadas a fugir para sobreviver, porque quem não fugiu não sobreviveu, o nazismo ali, e nesse momento da psicanálise, a grande maioria dos analistas eram judeus, né? E aí, o que interessa, né, essa pequena digressão histórica nos Estados Unidos, esse movimento das clínicas sociais nunca teve a força que teve na Europa continental, mesmo se a gente considerar que muitos dos analistas que tocavam essas clínicas na Europa foram para os Estados Unidos. Aí tem uma mudança importante, né? As clínicas sociais ficaram um tempão sem acontecer desse jeito, como aconteceram naquele momento. Então, tem algo que, assim, me chama muito a atenção, né, e que acho que vale a pena a gente deixar na mesa para poder pensar essas questões. Não é uma história estranha na psicanálise. O estranho é que essa história tenha ficado um pouco de lado, né, que a gente tente reinventar a roda, né, quando esse debate está colocado. Né? Então, bom, tem algo importante para pensar de como a questão do pagamento foi instrumental para
repensar a questão da técnica psicanalítica nesse momento, entre guerras, né, a partir desse texto do Freud, que já marca uma posição em relação às recomendações que ele faz para os analistas, né? Acho que aí já tem, assim, bastante coisa para a gente pensar. A outra coisa que eu queria colocar para a gente pensar, vamos dizer, um outro eixo dessa pesquisa, tem a ver com esses textos que falam de técnica psicanalítica, não se referem aos textos que a gente poderia chamar de uma maneira um pouco grosseira, talvez imprecisa, tem a ver com metapsicologia do dinheiro. Sim, o próprio Freud tem vários desses textos, né, normalmente articulados, né, com a questão do caráter, especificamente o caráter anal e a agressividade, articulando com a questão do dinheiro, né, aquela famosa equivalência de dinheiro e fezes que a gente encontra no Freud, assim, um momento ali de uma certa uma teoria sobre o simbolismo do dinheiro, né, e como ele vai amarrando essas coisas, tendo como ponto de fuga duas das suas 5 psicanálises, que são o Homem dos Ratos e o Homem dos Lobos. A gente pode discutir se o Homem dos Lobos era um caso de neurose obsessiva ou não, mas o Freud apresenta ele como sendo um caso de neurose obsessiva, né? Bom, e a gente lê o Homem dos Ratos e lê o Homem dos Lobos, a questão do dinheiro é uma questão que aparece nessas duas análises, né? O Homem dos Ratos com toda a questão da dívida, que vai ser uma questão importante, né? E o Homem dos Lobos, porque na primeira vez que ele procurou Freud, ele era um príncipe russo rico, e a segunda vez ele é um cara expatriado e pobre, né? Tem uma diferença aí de posição, né? De como o dinheiro aparece nessa análise, né? E, inclusive, serve para a gente pensar um pouco alguns tipos de manejo, porque tem uma longa entrevista que o Homem dos Lobos dá depois para um jornalista que descobre que o Homem dos Lobos estava ali, meio que morando do lado da casa ali, faz uma longa entrevista, e ele comenta um pouco, pode fazer uns negócios ali, pediu no final da análise para eu dar uma estatueta para ele, porque ele colecionava antiguidades, um pouco aquela ideia de liquidar a transferência. Então ele fala, putz, aquilo lá para mim não importou nada, comprei um negócio lá meio velho, dei para o Freud e ele ficou feliz com isso. Quer dizer, né, a gente tem um pouco de notícias de como esses manejos foram impactando o Homem dos Lobos, que tem um fim de vida miserável e que termina a vida ganhando dinheiro pintando quadro que os analistas compravam e o Freud fazia uma vaquinha todo ano entre os analistas para juntar uma grana e dar para o Homem dos Lobos, né? Puxa, tem alguma coisa para a gente pensar aí sobre que dinheiro é esse que está circulando. Mas, enfim, de todo modo, tem uma articulação conceitual no Freud, envolvendo dinheiro, analidade, caráter anal, fezes, agressividade, né, e neurose obsessiva, sim, que, vamos dizer, nessa amarração conceitual, muito rapidamente a gente deixa a questão do dinheiro muito amarrado. É como se sempre que aparecesse dinheiro a gente fosse pensar numa neurose obsessiva, porque afinal de contas o Homem dos Ratos está aí. E é um caso riquíssimo, eu diria, mas, vamos dizer, tão pregnante que serve às vezes para a gente deixar de pensar um pouco os efeitos dessa própria pregnância na teoria psicanalítica, né? Eu acho que esse é um outro ponto que merece deixar na mesa também. Lembrando, né, quando estão discutindo honorários, esses textos sobre dinheiro não aparecem. Quando estão discutindo dinheiro, e aí vai ter um conjunto de textos do Ferenczi sobre isso, um conjunto de textos do Fennikel sobre isso, esses textos sobre honorários também não aparecem. Como se essas duas coisas não se cruzassem. O que eu acho que é uma coisa que também vale a pena a gente deixar assim meio que grifado, né? Bom, eu diria que esse é um panorama muito geral de como eu entendo essas questões no Freud, pensando um pouco como isso aparece na institucionalização da psicanálise. E eu queria só fazer 2 breves
comentários, porque já se passaram quase meia hora aí da minha fala, porque eu comentei, né, tem um pouco de uma ressonância do debate do Freud com o Ferez a respeito de técnica ativa, técnica, né, elasticidade da técnica, análise mútua, toda uma questão ali ferenciana, que tem, assim, encontra ecos nessa discussão com o Freud. Mas eu também queria falar um pouco de dois passos que o Lacan dá, que talvez ajudem, talvez dificultem ainda mais a gente pensar essas questões sobre dinheiro e pagamento, né? Quando o Lacan faz aquela homenagem, uma homenagem bem curiosa, né, porque é uma crítica demolidora ao Ernest Jones, no texto que está nos escritos sobre a teoria do simbolismo do Ernest Jones, é como se essa, vamos, né, eu comentei ali, tem um certo simbolismo na questão do dinheiro para o Freud. Uma ideia de simbolismo que estava presente nos analistas de primeira geração, que o Jones apresenta em uma forma teórica mais bem acabada, mas que o Lacan demole essa homenagem que ele faz ao Jones. Ele vai mostrando como tem uma ideia de simbolismo que leva a muitos impasses na clínica. Ele não está discutindo a questão do dinheiro especificamente, mas, vamos dizer, o que é que entra no lugar, então, para a gente pensar o dinheiro, considerando que a coordenada nos textos do Freud é essa relação que ele estabelece entre dinheiro e fezes. E ele vai usar mito, ele vai usar piada, ele vai usar uma série de historiazinhas populares. Quer dizer, tem um simbolismo aí. É nisso que o Freud se apoia. Lacan tira isso de cena quando ele faz essa crítica ao simbolismo a partir do Jones, que se rebate nessa teoria do simbolismo que permeia um pouco os analistas da primeira geração. Bom, o Lacan muda e dá uma outra coordenada totalmente diferente para a gente pensar a questão do dinheiro no seminário sobre a carta roubada, que é o texto que abre os escritos, né, em que ele faz aquele comentário sobre um conto do Edgar Allan Poe, e ele fala que o dinheiro é o significante mais avassalador. Mas se o dinheiro é o significante mais avassalador, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e entender que o dinheiro é um significante. É isso que o Lacan está dizendo. Se ele é o significante mais avassalador, ele é um significante. Isso muda totalmente as coordenadas para a gente pensar o que é o dinheiro numa análise. A gente sai de uma teoria do simbolismo, já começa uma possibilidade de desamarrar um pouco essa conceituação a partir do simbolismo que o Freud vai construindo e dar uma outra ideia para a gente. Bom, o dinheiro ser um significante, não ser um símbolo, é muito coerente com uma série de ideias lacanianas, mas fundamentalmente muda como a gente vai escutar isso numa análise. E a outra questão, né, do ponto de vista do pagamento, é que o Lacan vai falar que quem paga uma análise é o analista, com seu corpo, seu ser e suas palavras. É isso que o Lacan fala. Bom, inverteu, né? A gente está acostumado a pensar que a gente, analista, chega na final da sessão, no final da semana, no final do mês, aí, vários manejos possíveis, a gente cobra. O Lacan está dizendo que a gente paga. Uma outra inversão aí de coordenadas, para a gente pensar como essa história do pagamento e do dinheiro aparecem numa análise. Né? E não é só uma continuidade, eu realmente acho que nesse ponto, o Lacan muda um pouco a ideia de como as coisas aparecem. Né? O Lacan dá uma outra direção para a gente pensar isso, com seus próprios impasses. Né? E eu queria ilustrar, para encerrar minha fala, com um desses impasses que eu acho um impasse mais frequente, mais presente nas discussões sobre a questão do dinheiro do pagamento, que é a questão da dívida. Né? Os analistas gostam bastante de falar da questão da dívida, e da dívida simbólica especificamente.
eu mencionei a questão do Homem dos Ratos, né? Eu acho que a dívida tem uma entrada, não como sintoma ou dado do caso, que é o que aparece no Homem dos Ratos, mas com uma certa dignidade conceitual, a partir da leitura que o Lacan faz do Homem dos Ratos, no Mito Individual do Neurótico, ou Poesia e Verdade na Neurose, que no Brasil saiu um daqueles livrinhos pequenininhos da Zaad, capa colorida, né? Nesse texto, a gente acompanha uma releitura do Lacan a partir de algumas coordenadas que ele pega do Lévi-Strauss, porque é daí que vem essa história do mito, né? Do Lévi-Strauss, na leitura que o Lévi-Strauss faz sobre a questão do xamanismo, que é quando ele faz ali um comentário comparando o psicanalista e o xamã, né? No texto sobre eficácia simbólica. Mas o Lacan ali, num debate com o Lévi-Strauss, né, ele tenta mostrar como tem uma organização, ele tem uma estrutura do Homem dos Ratos, e a partir dessa leitura que ele faz, vamos dizer, a dívida, que era um dado do caso do Homem dos Ratos, começa a entrar na teoria da psicanálise de um outro jeito. E aí, essa ideia da dívida simbólica, essa dívida que a gente contrai, mesmo sem saber, quando a gente entra na linguagem, quando entra no simbólico, quando tem a castração. Mas, e aí, dívida não é só mais um sintoma do Homem dos Ratos, mas algo com um pouco mais de dignidade conceitual na psicanálise. O que tem seus problemas. Porque aí é muito fácil quando a gente começa a ouvir dívida e a pensar naquilo que um paciente deve em termos de valor de sessão para a gente, plasmando com essa ideia de dívida simbólica. Eu acho que esse é um tipo de impasse clássico na questão do pagamento. A gente começa a ouvir coisas do tipo, uma análise tem que ser cara, ou sempre mais cara, sem que a gente pense um pouco que caro é esse, né? Bom, se o Lacan está falando ao mesmo tempo que quem paga é o analista, pensar que uma análise tem que ser cara, necessariamente tem que pensar como é que isso vai ser caro para o analista, e que isso está em jogo, né? Como é que a gente articula essas coisas todas, sem só achar que a gente tem que cobrar um valor cada vez mais alto dos nossos analisantes, porque isso vai resolver os problemas de dívida que os nossos analisantes podem ter. A gente pensar na epidemia de endividamento que o Brasil está vivendo com as taxas das bets, a gente pode pensar o tipo de estrago que esse tipo de ideia causa na nossa clínica, né? Muito rapidamente, isso pode virar um verdadeiro atoleiro para o psicanalista, para a psicanalista que está pensando em como lidar com essa questão por aí, né? Nos consultórios, nas clínicas sociais, enfim. Isso também serve para dizer um pouco que eu também tomaria um pouco de cuidado sobre como pensar a questão do dinheiro, considerando que a gente está no Brasil, né, e não na França. Assim, as condições materiais são diferentes, né? Não é a mesma coisa falar de dinheiro aqui e falar na França. Tem um estado de bem-estar social minimamente estabelecido, tem uma rede de apoio minimamente estabelecida, e tudo bem, pode estar piorando cada vez mais, mas vamos dizer, no Brasil a gente mal chegou a ter isso ainda, né? Então, eu falei de como os analistas falam um pouco do dinheiro e do pagamento a partir de xistes, né? E quando eu estava pesquisando esse tema no doutorado, uma colega minha de grupo de orientação da Sociedade Brasileira de Psicanálise me contou uma história aparentemente famosa entre os analistas da sociedade, de quando o Bion veio para o Brasil, numa das vindas do Bion para o Brasil, né? E ele vinha dar seminários, conferências, e ele também abria horários de supervisão para os analistas daqui. Então, ele falou que ele ia cobrar X dólares. E aí, enfim, o Bion vindo de Londres, né, para dar supervisão para os brasileiros. E quando ele fala que ele ia cobrar X dólares, os analistas ficam em pânico. E eles falam, Bion,
Você não pode cobrar tão pouco assim. Se você, que é o Bion, cobrar esse valor, como é que a gente daqui justifica o que a gente cobra? Né? Acho que aí tem um pouco, assim, um outro começo de conversa possível, né, para pensar que tipo de reconhecimento a psicanálise tem no Brasil e que tipo de reconhecimento, né, quem vira analista busca, em termos de sucesso profissional, reconhecimento social. Né? Acho que seria um pouco ilusório achar que a psicanálise está, vamos dizer, fora desse circuito. Né? E aí tem uma história da psicanálise do Brasil que a gente deveria poder pensar também, porque isso também incide no modo como a gente escuta nossos analisantes, incide sobre quem busca análise, incide sobre quem quer virar analista, né? De onde vem essa ideia. E o Brasil é um dos países em que a psicanálise ainda é algo muito pujante, se não for um dos países mais pujantes, junto com a Argentina, talvez. Bom, o que isso quer dizer do Brasil, né? Enfim, um breve panorama da, da tese que eu pesquisei, assim, um pouco do que eu falei no seminário, essas coordenadas que eu acho que ajudam a gente a recolocar o debate, né? Essa questão da técnica, essa questão de uma certa teoria do simbolismo que o Lacan critica, essas coordenadas que o Lacan dá, o modo como a questão do dinheiro se articula com um certo modelo de formação e do que é exigido dos analistas de informação com a ideia de clínica escola, e ao mesmo tempo como isso aparece com tanto brilho num certo momento para se dissolver depois, e para onde é que isso vai, quando a gente fica tentando um pouco que reinventar a roda a partir desse debate, né? E o modo como, enfim, se o dinheiro circula numa análise, claramente ele circula entre os analistas, né? Porque fazemos análise com outros analistas, analisamos outros analistas, damos e recebemos supervisão, fazemos grupos de estudo e por aí vai. Também acho que não é como se uma ideia de formação em psicanálise que estivesse, assim, à altura daquilo que a gente gosta de pensar que é a psicanálise, pudesse ser também imune aos efeitos do dinheiro, e como é que a gente consegue repensar isso também para dentro da própria formação da psicanálise. Não por menos, porque analista só é analista porque faz análise em alguma medida, né? Então, esse debate está o tempo todo sendo, vamos dizer, recolocado para a gente. Enfim, acho que eu posso deixar um pouco dessas coordenadas aí, um pouco desses elementos, né? Falei quase 45 minutos já, acho que já está bom. Acho que a gente pode abrir para conversa, para um bate-papo, ouvir um pouco vocês. Como é que vocês estão lidando com essas questões aí, já que vocês estão se organizando como instituto também?